O que estou pregando para você nestas semanas não é algo que Deus queira fazer por você, é algo que Deus lhe disse para fazer. Ele lhe disse para você pegar a armadura e vesti-la. É seu trabalho fazer isso se você não quer ser derrotado na guerra. Se você for atingido em um local desprotegido porque está sem armadura, não é culpa de Deus. A armadura está ali esperando você colocá-la. Ele pediu para você fazer isso, é seu dever pessoal, é seu dever primário, é o seu dever e é o seu dever perpétuo vestir a armadura de Deus. Muitas pessoas hoje não acreditam mais no diabo ou na guerra espiritual. Eu vi todas as pesquisas como você e eles pensam isso é uma coisa muito antiquada para os cristãos modernos. Mesmo os intelectuais modernos nunca acreditariam em nada que fosse bizarro. Outros reconhecem vagamente a presença de uma luta, mas não pensam muito nisso. Quero dizer, sim, eles acham que isso é difícil, de vez em quando, para praticar o nosso cristianismo. Achamos difícil perdoar as pessoas, achamos difícil orar regularmente, para resistir à tentação, de aprender mais sobre a fé. Sim, é difícil, mas o que diz respeito a eles é isso. No entanto, a Bíblia, este livro que estudamos e que valorizamos, a Bíblia leva muito a sério Satanás e seus demônios, declarando que nossa batalha final é uma batalha espiritual e por esta razão nada será mais prático ou relevante para a sua vida do que os versículos que estudaremos nas próximas semanas. O que precisamos e o que nossa passagem fornece é uma avaliação realista tanto da luta que estamos engajados quanto das armas que possuímos para sermos vitoriosos. Esses são de fato os termos do engajamento. O capítulo 6, verso 10, começa com um chamado à batalha. Para você entender que isso não é apenas David e Jeremiah falando aqui, pensei em repassar algumas dessas escrituras para você e apenas deixá-la vê-las comigo na tela. Eu as lerei e você seguirá versículos como 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. Apegue-se à vida eterna. 2 Timóteo 2,3, portanto, você deve suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,4, ninguém envolvido na guerra se envolve nos negócios desta vida para agradar àquele que o alistou como soldado. 1 Coríntios 16,13, observe, permaneça firme na fé. Seja corajoso, seja forte. E 1 Timóteo 1,18, esta incumbência, eu confio a você, Timóteo, para que você possa travar o bom combate. Agora, palavras como essas me parecem ser claro e inconfundível. Elas nos ensinam a lição. Se tivermos dispostos a recebê-la, essa lição é que o verdadeiro cristianismo é uma luta, um combate, uma batalha. O apóstolo Paulo começa esta sessão no livro de Efésios, como qualquer general de guerra começaria seu discurso. Ele motiva suas tropas, incutindo confiança em seus corações durante séculos. Muitos membros de unidades militares fizeram isso. Você não sabe, por exemplo, os cruzados gritaram o céu. Finalmente, os soldados franceses gritaram pelo rei e pela França. E o grito de Paulo aqui é ser forte. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra de encorajamento de Paulo ao lembrar seus leitores que nosso poder é um presente de Deus. Não somos convidados a entrar na batalha sozinhos, sem qualquer força. Meus irmãos, nesta guerra que lutamos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. A tradução de Filipe coloca desta forma: sejam fortes não em si mesmos, mas no Senhor, no poder do seu recurso ilimitado. O cristão não é ordenado a ser corajoso em sua própria força, mas a ser encorajado pelo poder do outro, e que o outro é Jesus Cristo. A força e o poder para a batalha é o presente do Senhor, e isso é um grande encorajamento para mim. Uma vez que você entende isso, se você estiver em uma batalha, a primeira coisa que virá à sua mente é que você não é capaz de lutar esta guerra. Esta é uma guerra difícil, e se tudo o que tivéssemos fosse a instrução para
entrar na batalha sem qualquer incentivo do Senhor, isso não aconteceria, não seria uma lição positiva. 2 Timóteo 1,7 nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. E Paulo usa a mesma frase grega traduzida como a força do seu poder no início do livro de Efésios. Somos informados que este poder é o poder que ele operou em Jesus quando o ressuscitou dos mortos e o sentou à sua direita nos lugares celestiais. Este poder é grande, nem mesmo a morte pôde vencê-lo. É o poder da ressurreição. Senhoras e senhores, quero dizer-lhes algumas coisas sobre esta guerra que estamos travando. Às vezes é difícil descobrir onde realmente está o inimigo. Ele nos persegue e vem contra nós quando menos esperamos. Na guerra espiritual é mais assim do que uma guerra convencional. Mas eu não quero falar sobre isso sem antes te dizer que você nunca será chamado para lutar esta guerra com suas próprias forças. Você não precisa ter medo. Deus Todo-Poderoso prometeu que, como vocês são seus soldados, Ele o protegerá, Ele o manterá forte e no final você será vitorioso. Não apenas o poder é do Senhor, mas nesta passagem também aprendemos que há uma armadura que devemos vestir. Vista toda a armadura de Deus, diz a Escritura. A armadura é a armadura de Deus e a que devemos usar é a armadura que o próprio Deus usou nas batalhas vitoriosas. Lembro-me de que há alguns anos estávamos tendo um debate em nossa comunidade sobre se os cristãos deveriam ou não se envolver na guerra, e você conhece alguns dos nossos amigos, acredito que a guerra é ímpar e que você nunca deveria se envolver na guerra. E me pediram para apresentar as escrituras que ensinam que, às vezes, a guerra, embora não seja algo que queremos, às vezes é necessária. E uma das maiores evidências disso, e para todos vocês, soldados e fuzileiros navais, e para todos nós, é o fato de que o próprio Deus foi um guerreiro. Na verdade, na Bíblia, temos muitos lugares onde isso nos é ensinado. Isaías 11 diz: "Mas com justiça ele julgará os pobres e decidirá com equidade pelos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios ele matará os ímpios. A justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto de sua cintura." Parece familiar, não é? É como um precursor de que estudaremos no livro de Efésios mais tarde. Em Isaías, no capítulo 59, lemos: "Pois ele vestiu a justiça como uma couraça e um capacete da salvação em sua cabeça. Ele vestiu as vestes da vingança como vestimenta e foi vestido com zelo como um manto." A Bíblia nos diz que o que nos será solicitado a fazer ao vestirmos toda a armadura de Deus é exatamente o que o próprio Deus faz quando ele vai para a batalha. Ele está nos dando sua própria armadura para esta luta e não precisamos nunca desanimar. Temos Deus ao nosso lado e temos sua armadura que devemos vestir para a guerra. E o chamado aqui é para ser forte no meio de uma batalha. E esta é uma palavra que também vem a nós ao longo das Escrituras. Lembro-me de uma das minhas passagens favoritas no livro de Josué, onde somos informados 3 vezes em 5 versículos para sermos fortes. Foi dito para ser forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Não ordenei que você fosse muito forte e corajoso? Não fique aterrorizado, não desanime. E Josué estava prestes a liderar o povo de Israel contra os inimigos desconhecidos de Canaã. E ele estava com medo. O chamado para ser forte não é novo. Todo cristão em todas as épocas, independentemente de idade ou maturidade, é chamado pela palavra de Deus para ser destemido, deixar o medo ou suas próprias inadequações, afastá-lo da batalha, não é aceitável de acordo com a Bíblia. Deus promete fortalecê-lo com o poder dele, que é um dom, e ordenou você a usar isso. Faz parte da bênção de ser um soldado e seguir ao Senhor. Seu poder é um dom de Deus e sua perseverança é garantida. Observe o que diz o versículo 11. Vista toda a armadura de Deus para que você seja capaz de se opor às artimanhas do diabo. Agora estamos travando uma batalha na vida hoje contra as artimanhas do diabo. Essa não é uma palavra que usamos muito na nossa cultura, então deixe-me dizer o que significa a palavra artimanha. Significa conduta organizada, planos de guerra ou estratégia ou metodologia. E a Bíblia nos ensina que Satanás está atacando as vidas e as causas que derrotariam seus planos. E é por isso que todos nós que somos cristãos sentimos tanto o efeito da presença de Satanás presente. Satanás não está atrás daqueles que pertencem a ele,
ele está atrás daqueles que querem derrotá-lo. Satanás não vai incomodar as igrejas onde não pregam a palavra de Deus. Satanás não vai incomodar as pessoas que ele já tem ao seu lado, aqueles que não conhecem a Cristo, mas Satanás concentra seus esforços em pessoas como eu e você. Esse é o seu propósito. Ele não quer fazer nada para perturbar aqueles que já têm em sua equipe. Seu objetivo é afogar a influência dos homens e mulheres que afirmam conhecer Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele tem uma estratégia para fazer isso, ele tem um método para fazer isso. A palavra artimanha significa que ele já traçou uma estratégia para conseguir. Eu, pessoalmente, acredito que Satanás tem uma estratégia para cada um de nós, que ele conhece nossas fraquezas, ele conhece nossos pontos fortes e nada o impedirá se achar que pode nos vitimar para seus próprios propósitos. A Bíblia diz que devemos vestir toda a armadura de Deus. Não nos diz para vencer a guerra, porque Cristo já venceu, já derrotou Satanás na cruz. Mas somos instruídos a permanecer firmes na batalha. Olhem para suas Bíblias novamente no capítulo 6 e quero que vocês observem algo em Efésios no verso 11. Que vocês possam suportar. Efésios 6,13, que vocês possam resistir no dia mau. Efésios 6,13, tendo feito tudo para resistir. Efésios 6,14, permanecer firme. Portanto, 1, 2, 3, 4 vezes, informados para permanecermos firmes. Paulo deseja que os cristãos sejam fortes, estáveis e robustos. Portanto, mesmo que o inimigo seja uma perspectiva assustadora, este parágrafo deveria não nos dar uma atitude de medo. Toda a passagem é preenchida com um espírito de confiança e esperança, pois o leitor não fica com um sentimento de desespero, mas com a sensação de que Satanás pode ser derrotado agora. Uma das coisas contra as quais algumas pessoas lutam quando leem uma passagem como esta, diz que não deveriam estar lutando contra Satanás. Se não deveríamos levar a luta até ele, o resultado final é que Cristo já venceu aquela batalha. Essa batalha já foi vencida, mas Satanás está tentando desencorajar todos nós e Deus não nos chamou para ir e fazer guerra com Satanás. Embora tenhamos que ter os armamentos para fazer isso, e como veremos daqui a pouco, a maioria dos armamentos são para um propósito defensivo, apenas a oração e a palavra é usado de forma ofensiva, mas toda essa questão de permanecer firme, isso é uma coisa difícil, não é? Fique firme, finque os calcanhares, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Você diz, pastor Jeremias, como podemos dar terreno ao inimigo? Eu não acho preciso explicar isso, mas deixe-me apenas mencionar isso a você. Quando sabemos o que é certo e comprometemos que em nossas mentes, a fim de nos entregarmos a algo que queremos fazer, cedemos terreno ao inimigo. E por razões de nosso próprio conforto, ou talvez até por medo, adiamos nossa obediência. Abrimos a porta para o inimigo nos atacar. A Bíblia diz que devemos permanecer fortes, permanecer firmes e resistir contra ele. Não precisamos derrotá-lo, ele já está derrotado, mas nós precisamos se opor às suas tentativas de nos tornar motivo de chacota entre os outros. A Bíblia diz que devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo ele é como um leão que ruge, procurando quem possa, e a palavra é devorar. O que você acha que é o desejo de Satanás para você e para mim? O que você acha que é? Eu vou te dizer o que é que ele quer nos devorar. Ele quer principalmente devorar nossa influência para Cristo. Ele quer ver mudar quem somos para que não tenhamos mais nenhum poder de compromisso ou testemunho. Ele quer que caiamos em coisas carnais que destroem nossa capacidade de defender o Senhor. É isso que ele está procurando fazer. Se entendêssemos como deveríamos entender, não deixaríamos colocar um dedinho do pé na porta de nossas vidas. Palavra de encorajamento. Então, há uma palavra de explicação no versículo 12, pois não lutamos contra carne e sangue. A Bíblia diz que estamos em uma guerra, mas observe que o texto diz que estamos lutando. Lutamos não contra carne e sangue, mas pelo contrário, nós lutamos com o inimigo. Não diz que lutamos boxe, não diz que jogamos bola com ele, diz que lutamos.
O termo é de grande intensidade, ele retrata um homem segurando outro homem, pressionando com força, esticando todos os músculos para imobilizá-lo até o chão. Ele está usando toda a energia para resistir, e para o Filho de Deus é o esforço de todos os músculos morais, os testes de todos os pecados espirituais. Não somos chamados a um momento de relaxamento no sol de verão. Somos chamados a uma luta sombria com forças invisíveis, e a luta é real. A imagem que Paulo pinta é intrigante. Os lutadores usam muita pouca armadura, apenas um macacão fino e justo, e ainda assim o cristão é descrito como alguém que luta usando a armadura completa contra um inimigo que já foi desarmado e derrotado. Colossenses 2,15 diz que, tendo desarmado principados e potestades, Cristo fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Note cuidadosamente como Paulo descreve este contra quem estamos lutando. Nossos inimigos não são pessoas que você pode pensar que são, mas eles não são. A Bíblia diz que não lutamos contra o resto de uma classe de carne e osso. Nossos inimigos não são pessoas, você diz, pastor, eu poderia recompor a vida cristã se não fossem 4 ou 5 pessoas que estão no meu caminho. Mas esses não são seus inimigos. Não lutamos contra a carne e o sangue. Devemos ver além das pessoas. Satanás pode usar as pessoas para nos perseguir, para mentir para nós, para nos enganar, nos machucar, e às vezes até usa seu povo para nos matar. Mas nosso verdadeiro inimigo espreita na sombra do mundo invisível, movendo as pessoas como peões em um tabuleiro de xadrez. Enquanto virmos as pessoas como inimigas e lutarmos contra elas, gastaremos nossas forças em vão. Não teremos mais nada para a guerra real. E então há uma luta cósmica que é declarada no versículo 12. Lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas desta era. O grande ministro galês, Dr. David Martyn Lloyd Jones, escreveu: o grande problema com o mundo hoje, com a infeliz igreja, é que eles sabem tão pouco sobre o diabo e seus principados e poderes. Muitos ensinos sobre santidade e santificação nunca mencionam o diabo, e esses poderes são considerados apenas como algo confinado para todos nós. Aqui aprendemos sobre nossos inimigos mais verdadeiros, e a causa última da nossa situação mundial aqui é uma apresentação do domínio de Satanás. As forças do mal neste mundo são lideradas por Satanás. Ele é possuidor de um poder que nós, pobres mortais, não poderemos entender. Está claro nas Escrituras que ele está no controle e comanda um grande exército de anjos caídos. Nesta força do mal que é descrita aqui em Efésios, somos informados de que seu esforço, seu exército é organizado. Há uma hierarquia no domínio de Satanás. Os principados, na língua grega, significa o primeiro ou os oficiais chefes. O poder aqui mencionado tem a ver com os oficiais do Estado-Maior. Os governantes são comandantes de divisão com a base. É a hoste espiritual da maldade. Em outras palavras, há um esforço organizado de Satanás fazer seu trabalho neste mundo. Ele mapeou este mundo e o organizou, e nós fazemos parte de seu plano organizado. Caímos em seu mapa em algum lugar. Tenho que acreditar nisso porque temos escolas cristãs e rádio e televisão que alcançam todos em todo o mundo. Ocasionalmente recebemos atenção extra dele. O ponto de Paulo aqui é que a vida cristã como um todo é uma profunda guerra espiritual de proporções cósmicas, na qual a oposição final ao avanço do evangelho e da integridade moral brota dos poderes sobrenaturais do mal, sob o controle do Deus deste século. Estamos nesta batalha, eu estou nesta batalha, e durante esta série vamos falar sobre como nos preparamos para podermos resistir. Vamos falar sobre cada um dos implementos desta armadura e o que significa para nós. Esta é a cobertura na batalha do versículo 13 ao 18. A palavra de Deus nos diz que esta guerra é aquela para a qual podemos nos preparar. Esta guerra não é aquela que temos que entrar desprotegidos, e é por isso que esta série de mensagens é tão importante, que pode nos ajudar se ouvirmos com atenção e aplicarmos estas verdades, pode nos ajudar a entrar em um ambiente hostil e fazer a guerra por Deus e não sermos todos derrotados. Há tempos o nosso comandante e chefe já venceu a guerra e ele quer que obtemos a vitória todos os dias que vivermos. Mas você não pode vencer a menos que esteja bem armado.
Você não pode vencer a menos que sinta as provisões que estão diante de você, e é por isso que Paulo disse aos Efésios que levem para vocês toda a armadura de Deus. Homens e mulheres, quero que vocês entendam que ele não nos disse que se orássemos corretamente, Deus nos daria isso. Ele não disse que deveríamos olhar ao redor e ver se poderíamos encontrá-la ou talvez pudéssemos comprá-la. Em algum lugar ele disse que é responsabilidade pessoal do cristão se apropriar da armadura de Deus em sua própria vida. O que estou pregando para você nestas semanas não é algo que Deus queira fazer por você, é algo que Deus lhe disse para fazer. Ele lhe disse para você pegar a armadura e vesti-la. É seu trabalho fazer isso se você não quer ser derrotado na guerra. Se você for atingido em um local desprotegido porque está sem armadura, não é culpa de Deus. A armadura está ali esperando você colocá-la. Ele pediu para você fazer isso, é seu dever pessoal, é seu dever primário, é o seu dever e é o seu dever perpétuo vestir a armadura de Deus. Nosso comandante supremo generosamente nos equipa com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, mas cabe a nós vesti-los para apropriar-se deles. Efésios 6,13 diz, portanto, vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir e no dia mau, tendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Então, nas próximas semanas, vamos falar sobre como você veste a armadura de Deus. Meu amigo Warren escreve em um de seus livros sobre como todas as manhãs, quando sai da cama, a primeira coisa que faz é vestir a armadura de Deus. E nos conta como fazer isso. É uma história realmente impactante. Antes de nós terminarmos esta série, espero que possamos entender como fazer isso, porque digo a vocês, amigos, não sei como é com vocês, mas a batalha está esquentando e os desafios estão ficando maiores e o tempo de teste está aqui. E se você não estiver preparado ao virar da esquina, e se não estivermos preparados, não é culpa do nosso comandante-chefe, ele nos deu tudo o que precisamos neste manual para lutar vitoriosamente. E essa é a alegria de tudo isso, que estamos nesta batalha, mas não temos dúvidas de como isso vai acabar. E como dissemos hoje, precisamos ser o que já somos mais que vencedores. Precisamos começar a agir assim. O diabo não tem direito sobre nós, ou sobre mim, para qualquer outro povo de Deus. Somos o povo de Deus, ele não tem nenhum direito sobre nós, a menos que demos isso a ele. E a maneira de evitar que isso aconteça é vestirmos toda a armadura de Deus para que possamos ser capazes de resistir ao maligno e ter feito tudo e permanecer inabaláveis. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.